pessoal, eu vou gravar esse vídeo, vou colocar aí no grupo de vocês, tá? Para dar uma auxiliada. Eu acho que foi muito conteúdo para pouco tempo nas atividades que nós tivemos na última aula. Eu vi bastante gente, até pela posição que foi colocado o projetor, tá tendo um pouco de dificuldade de visualizar todos os comandos. Eu vou soltar o vídeo aqui para dar uma reforçada, se vocês tiverem alguma sugestão, tá? O conteúdo vai ser basicamente o que foi passado nessa primeira aula, mas para os próximos aí, que se eu conseguir gravar esses vídeos de uma maneira mais, eu posso, alguma coisa aí que vocês sugerirem, tá? Bom, inicialmente, tá? Eu vou carregar aqui o 3D Studio Max, tá? É o mesmo 3D Studio Max que vocês têm, o 2013, tá? Não tem diferença nenhuma. Eu já estou na tela aqui de modelagem, tá? Não estou passando pelas telas de introdução e de boas-vindas. Aqui você tem as 4 posições possíveis, né, de vista e fora, que você pode reajustar e readequar essas viewports do jeito que você quiser, tá? Aqui você tem o nome da viewport indicado por top, front, left e perspectiva. Comentei na última aula que todas essas vistas, tá, elas possuem praticamente atalho, excetuando, lógico, o back e o right, aqui que no caso não tem, tá? O back seria o oposto do front, tá? Cuidado para não confundir o back com o bottom. Bottom tem, tá? O bottom seria a parte inferior, mas aqui você tem as vistas, tá, padronizadas por atalhos. Então, se você tiver aqui e colocar, por exemplo, F, ele vai para a vista frontal, tá? Eu vou voltar para a vista de topo. Eu acho que a grande maioria trabalha na perspectiva, que é esse último aqui, e para isolar, para amplificar aqui essa viewport, maximizar, nós apertamos Alt W, tá? Legal, ficou. Essa gradezinha que tem no fundo, vocês conseguem ligar ou desligar ela apertando o botão G, tá? Mas eu gosto de trabalhar inicialmente com ela. Surgiu uma dúvida com relação aos comandos básicos, tá, gente? Então eu vou remarcá-los aqui, tá? Os comandos básicos que nós utilizamos foram o comando seleção, tá? Nós temos um comando para fazer movimentação, um comando de rotacionar objetos e tem um comando para trabalhar escalonando, tá? Então vamos puxar aqui uma setinha para cada um e colocar os atalhos para vocês lembrarem, apesar de que eu coloquei os atalhos ali como forma de imagem, está disponível, está lá na página de vocês. Então, por exemplo, o comando select, o atalho dele vai ser, respectivamente, aqui as primeiras letras do teclado, tá? Você tem a letra Q, aqui você vai ter a letra W, aqui você vai ter para o rotate a letra E, tá? Confunde um pouco, porque o rotate não é a letra R. E também aqui o comando de escala, que seria a letra, aí sim, a letra R, tá? Então ficou o QWERTY, tá? O teclado nativo QWERTY são as 4 primeiras letras. Então, em todo momento falava, olha, o ESC aqui, a barra de espaço, apesar de o pessoal usar bastante Photoshop, eles têm umas funções um pouco diferentes, tá? Legal. Primeira coisa, eu vou começar já pelo segundo, tá? Não vou voltar para aquele assunto do box. Eu comecei a segunda parte da modelagem, que foi aquela peça de xadrez, por um cilindro. Legal, tá? Eu pedi para colocar aqui, eu estava aproximar dos valores para vocês darem umas olhadas, tá? Então eu alterei isso aqui para 12 e eu trabalhei, se não me engano, com o rádius de 50, que é o raio da peça, e 10 de altura, tá? A quantidade de segmentos eu ainda vou definir, tá? Então eu tendo isso pronto, eu vou ampliar novamente para vocês darem uma olhada, tá? O cilindro ele é criado através de um círculo na base, onde você clica e arrasta para definir o raio. Em seguida, ao soltar, você consegue definir a altura, tá bom? Outra dica aí, pessoal, tá? Se vocês quiserem colocar aquelas linhas que identificam os edges, ou seja, os cantos, aí vocês vão precisar apertar o botão F4, tá? Eu vou apertar então o F4, vai ficar com essa aparência aqui, que fica um pouco mais fácil de enxergar os limites do objeto. Essa gradinha aqui que vocês têm em volta, aqui aparecendo, tá? Sempre tem um formato de um cubo. Isso aqui pode ser facilmente desligado, tá? Se você apertar aqui o botão com a letra J, você consegue desabilitar então aquele quadradinho que estava aparecendo anteriormente, tá? Bom, eu crio o objeto sem precisão nenhuma, em seguida eu posso selecionar no Modify aqui e alterar as dimensões. Então, igual eu falei, vou colocar 50 por 10 de altura, tá? 10 é isso aqui, eu consigo também arrastar para cima e para baixo, não, trabalhar com 10 normal.
E aqui eu tenho a quantidade de segmentos na altura, tá? Eu vou reduzir isso aqui para apenas um segmento, tá? E aqui eu não preciso fazer mais divisões, tá? Eu vou trabalhar com uma divisão só. Legal, então o valor final eu vou ampliar, ficou assim, 50 de raio, 10 de altura, um segmento na altura, um segmento no cap, que seria a tampa mesmo, tá? E 18 lados, eu posso diminuir para 12 ali, mas tá, vamos deixar 18 mesmo. Legal, isso daqui, a princípio, tá, você tem que mudar o nome, você fala, isso aqui vai ser um eixo que tem a peça, então vai ser o peão xadrez. Legal. E eu tenho que trocar a cor, isso aqui não é material, tá? Isso aqui é uma cor de identificação no caso da entidade, do objeto. Quando eu seleciono, tá? Eu tenho como posicionar isso aqui exatamente no centro, apesar de parecer que está no centro, tá? Está levemente desalinhado, mas eu consigo, se estiver fora da posição, aqui embaixo eu tenho esses 3 valores aqui que eu posso alterar. Se eu zerar os 3 valores, no caso, com o comando move ativado, lembrando, o comando move, ele é ativado pela letra W, tá? Ao contrário do M, para entender. Se você zerar os 3 valores, ele vai ficar exatamente no centro. Então, vamos fazer o teste, vou zerar aqui, e aí, tá? Mostrou que está certinho no centro. Para você alternar entre esse modo onde você enxerga a face, a superfície, tá? O tal do shade, e esse outro onde você enxerga só o contorno, que é o modo aramado, tá? Eu vou colocar aqui a diquinha do atalho, tá? No caso aqui você vai ter que apertar o botão F3, tá? Ou você pode recorrer aqui, tá? Você tem a opção de ligar, por exemplo, o modo wireframe, que é o que eu estava fazendo anteriormente, tá? Mesma coisa, mas acho que o F3 é mais prático. O Max ajuda bastante a trabalhar com atalho. Bom, voltei. Quando você precisa rotacionar, tá? É a rodinha do mouse pressionada junto com o botão Alt. Então você consegue orbitar no projeto. Tranquilo. Eu preciso transformar isso num polígono editável. Tá? Por enquanto ele é uma primitiva. Ele saiu de um objeto meio que criado pelo próprio Max. Eu vou pressionar. Observe que é o botão direito, provavelmente vai acender na cor azul. E eu vou converter isso para polígono, tá? Esse caminho vai ser utilizado muitas vezes durante o curso, tá? Não podem esquecer isso aqui, basicamente é o início de uma modelagem, tá? A partir de um objeto pré-definido, a gente vai começar a modelagem. Então, eu vou converter em polígono, beleza? Então ele abre aqui uma listagem de possíveis modificadores que eu posso carregar, e aqui a edição básica, tá? Começando, a primeira vertex, a segunda edge e assim por diante. Cada uma dessas aqui, ela pode ser, também tem lá na lista de atalho, tá? Você pode acionar qualquer um desses aqui pelos números, tá? Que são em sequência. Então, por exemplo, eu pego aqui, deixa eu diminuir o tamanho da minha letra, esse daqui vai ser o atalho número 1, e esse aqui vai ser o atalho número 2 no teclado, tá? Esse daqui, o atalho número 3, esse daqui, atalho número 4, nós estamos ficando até sem ar. E aqui por final, o atalho com o número 5, tá? Qualquer um desses, então só para mostrar, vou usar atalho agora, tá? Então apertei um aqui, ele já veio para o modo chamado Edge. O que eu vou usar, tá? O Edge ele acende pelos cantinhos, então você consegue selecionar uma ponta e fazer uma edição quase que manual, segmento por segmento. O segundo é por Edge, então você pega a linha e edita, tá? A altura do objeto. O terceiro border eu não vou conseguir porque não existe nenhum border aí até o momento limpo. E aqui eu tenho o polígono, onde eu pego a face e eu consigo editar assim como se ela fosse um polígono e eu tenho a possibilidade de movimentar. E o último e quinto item, quando eu seleciono, ele pega o objeto todo. Tá? Porque dentro de um polígono eu posso ter vários objetos diferentes, tá? Mas não é o caso, eu tenho um só. O que eu vou fazer aqui, que eu fiz em aula? Eu vou trocar para o polígono, vou selecionar só essa face superior e vou deletar. Eu apertei mesmo o botão delete, tá? Eu não quero enxergar mais essa grade, tá? Relembrando aí, eu vou colocar o atalho para vocês. Para desligar essa grade, eu vou apertar o botão letra G, tá? E aí vai sumir a gradinha no fundo, vai ficar assim. Legal. Isso que eu tenho aqui agora, essas linhas aqui de contorno, tá? Em cima aqui, isso daqui agora é um border, tá? Lembrando que o border era esse terceiro elemento, eu posso usar o número 3 para ativar ele. E agora eu consigo selecionar a border, tá?
Eu consigo selecionar e subir, movimentando. Tá? Eu consigo também vir aqui, por exemplo, no Scale, que é a letra R. E, ó, cuidado, gente. O Scale, se vocês ficarem apertando, observem aqui esse item aqui. Eu vou ficar apertando o botão R várias vezes. Ó. Ele muda o tipo. Ó. Aqui é não uniforme. A única que é uniforme é essa que tem a seta na diagonal. Tá? Então é a que nós mais vamos utilizar. Porque com essa eu posso levar o cursor aqui no centro, tá? Olha o símbolo, é um triângulo aqui no meio. Eu clico, arrasto e consigo, por exemplo, fazer fechamento ou abertura, tá? Fica mais maleável de trabalhar. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou no comando Move, eu vou segurar o botão Shift e arrastar para cima. Ele vai duplicar, ele mantém os últimos edges e duplica, tá? Como se fosse criando um novo polígono. Beleza, criei. Agora sim eu vou nesse aqui, ou a letra R, e começo a reduzir. Olha lá, estou fazendo a pecinha de xadrez, vou fazer uma redução, troco para o comando W, que é um Move. E aí eu vou subir de novo, mas vou subir com cópia. Ó, legal. Novamente, eu vou agora subir copiando, tá? E vou... O meu Windows não é falso não, viu, gente? Fica tranquilo, é que eu não ativei ele ainda. Eu preciso ativar com a licença do Senac, acabei esquecendo. Tá, vou abrir um pouquinho aqui e vou subir. Vou reduzir. Posso também fazer isso segurando o Shift, tá? Estou usando o Scale com Shift, mas daria certo só no Move. Tá? Não tem uma regra muito certa, estou fazendo a base praticamente da peça. Tá? Vou subir mais um pouquinho. E aí, por exemplo, eu vou dar liberdade para vocês. Por exemplo, vou isso aí agora. Eu posso reduzir aqui novamente, ó, e aí eu subo uma cópia até aqui uma altura que eu achar interessante. É bem, tipo assim, artístico, não tem uma regra. Aqui eu vou abrir e aí eu subo novamente. Lá em cima eu vou reduzir. Tá bom? E aí subo com cópia segurando o Shift. Tá? Essas cópias todas têm que ser feitas segurando o Shift. Abro aqui um pouquinho. Subo. Tá? Faço uma nova cópia e abro de novo. Eu vou abrir mais aqui. E aí vou subir. Certo? Vou fazer mais uma cópia, pouca distância. E vou abrir. Vou subir de novo. Vou deixar esse pedaço um pouco maior. Tá? Aí eu vou começar o que? Aí eu subo de novo com cópia. E fecho aqui agora. Ó, sem segurar o Shift. Bastante. Ó. Quase que vai fechar tudo. Legal. Ficou bem... Tá, professor, tá ótimo. Não, tá não. Isso aqui tá em baixa quantidade de polígono, tá? O tal do low poly. Eu vou tirar aqui a seleção por borda e vou selecionar por polígono, tá? Cada face aqui, pode observar, tudo tem 4 lados, tá? Tá bem legal. O único lugar que não vai ter 4 lados, lógico, é aqui embaixo. Tem um monte de lados, aqui no caso acho que vão ter 18. Eu vou dar uma dica para vocês, em seguida a gente vai ver o resultado. Vocês lembram que eu consigo acionar, trocar da vista perspectiva para a vista frontal, clicando por aqui, tá, no front, ó, a letra F, ou apertando a letra F, né? Eu posso clicar aqui, cliquei, eu vou enxergar o objeto de frente. Tá? Eu vou desativar esse botão aqui. Então eu voltei a poder selecionar objetos na tela. Tá? Enquanto eu estou com qualquer botão ativado aqui na minha direita, eu não consigo selecionar nada a não ser o cilindro, que agora é uma peça de xadrez. Eu quero copiar. Seleciono o objeto e venho no comando mover. Posso apertar a tecla W, tá? Apareceu o cursor aqui, o gizmo, tá? Se eu movimentar de um lado para o outro sem apertar nada, não acontece nada. Só que se eu segurar o botão Shift e clicar, ele faz uma cópia. Tá? Aí vai aparecer que ele é uma cópia, eu posso fazer uma instância. A instância é basicamente o seguinte: qualquer alteração que eu faço no objeto que eu fiz a cópia, afeta diretamente o objeto que é o original. Não é o meu caso, tá? Eu quero somente uma cópia, eu quero que os dois fiquem diferentes. Eu vou trocar até a cor para explicar para vocês o que eu quero fazer. Tá? Vou pôr essa cor aqui.
Beleza. Bom, eu quero transformar isso aqui no high poly, tá? Um objeto com uma grande quantidade de polígonos, tá? Aqui está bem simplificado, eu tenho as formas primárias. Bom, eu seleciono o objeto, venho aqui, existe um modificador, tá, para fazer isso. Na verdade existem vários, mas o que a gente vai usar inicialmente é o Turbo Smooth, tá? Esse daqui, guarde o nome, tá? A gente vai usar bastante, ele vai aperfeiçoar aqui e suavizar as arestas. Então, quando eu adiciono ele, observe, ainda não adicionei, não tem nada aqui na listagem, só a edição poligonal. Observe que quando eu colocar ele aqui na listagem, tá, o Turbo Smooth, vai aparecer ele aqui dentro, tá? Ele tem a lâmpada, você consegue desligar essa lâmpada, ou seja, consegue ver sem e com o efeito. Assim como também eu consigo, tá, com a lâmpada ligada, abrir a edição do polígono, ele meio que desabilita a lâmpada para você conseguir editar os polígonos dessa maneira, tá? O que aconteceu, tá? Vou voltar aqui para mostrar. Ficou muito, mas muito arredondado. A pessoa falou lá que é do símbolo fálico, tá? Por quê? Porque ele não segurou. O que faz o objeto, olha a diferença nessa região, por exemplo, para essa daqui, está bem mais assim, mais solta, tá? A diferença está entre a distância dos edges, tá? Quanto menor a distância paralela entre os edges, mais o objeto vai segurar o canto. E mais ou menos seria o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa daqui. Então, eu vou fazendo passo a passo. Vou aplicar também o mesmo modificador. Vocês vão ver que vai virar a mesma coisa, tá? Ficou igualzinho, certo? Ah, legal. Só que esse aqui eu vou dar uma tratada nele. Eu vou vir aqui na edição de polígono e eu vou fazer o que? Eu vou voltar para o modo para vista em perspectiva aqui e eu vou olhar por baixo. Primeiro, olha como ficou a base desse. O outro ficou igual, tá? Eu consigo ver isso só. Aqui também dá para mostrar o resultado. Ó. Olha como está. Legal. Eu vou clicar aqui na seleção por polígono e vou deletar isso aqui. Tá, e eu vou ligar novamente aqui para dar uma olhada. Melhorou muito, mas muito, tá? Beleza, não, ainda tem mais coisa para mexer, tá? Eu quero dar uma segurada maior nesses cantos, tá? Eu vou, beleza, tá? Olhando de frente, só para mostrar o resultado dos dois, tá? Eles estão no resultado idêntico, tá? Eu vou desligar o F4 aqui, ó. Olha como que fica, né? Então, não é legal, não tá muito bom não, tá? Só a parte de baixo que melhorou. Beleza. Então, vou novamente na edição de polígono, só que dessa vez eu vou para a seleção por edge. Tá? Eu tô aqui, tenho que ver desse jeito, tá? Porque é muito mais difícil ficar fazendo modificação quando está ligado o Turbo Smooth, assim, tá muito difícil, fica muita linha na tela. E eu vou suavizar aqui, por exemplo, eu vou suavizar na parte de baixo esses dois cantinhos. Então, eu seleciono aqui, tá? Seleciono aqui e vou dar o botão Ring. Lembra que o Ring faz? Aqui, desculpa, eu vou dar o comando Loop. Seleciono os dois e dou Loop. Ele vai girar e pegar também os que estão lá atrás. É só apertar F3 para ver o que ele fez. Ele pegou todo o contorno dessas duas linhas. Legal. O que eu faço agora, professor? Eu vou usar o chamfer. Eu vou clicar aqui no Settings. Tá? Até posso clicar nesse item, tá? Depois que eu fiz uma vez, mas eu vou clicar a primeira vez aqui. Tá. Cliquei. Isso aqui você consegue ajustar a quantidade. Então, por exemplo, eu quero 2 segmentos, 3 segmentos. E aqui a distância. Eu controlo, vou diminuir bem, vou pôr, por exemplo, 2 segmentos, uma distanciazinha pequena. E aí eu vou confirmar. Então, vamos observar agora o resultado. Tá? Vou desligar o F4. Vou tirar até a seleção aqui para vocês verem. Tá? Então, na vista frontal. Olha como ficou diferente, ó. Dá uma olhada nesse canto onde está meu mouse, dá uma olhada aqui, ó. Ele segurou e mesmo assim manteve o polígono, né, de uma certa maneira arredondado. Tá? Vou continuar na edição, vou melhorar mais ainda. Então, volto lá. Como que eu faço agora? Vou pegar os outros, tá? Que eu quero fazer a mesma coisa, vou fazer todos de uma vez. Pego aqui, aqui, tá? Todos os lugares onde tem variação falar assim, as variações mais fortes. Aqui, isso, todas essas aqui, tá? E aí eu dou o loop, laçou tudo, não vou fazer novamente aqui embaixo, tá? Porque aqui eu já fiz. E em seguida
eu vou dar o chamfer, tá? Agora eu posso clicar direto, mas tá, em teoria acho que seria melhor clicar aqui na parte de settings. Legal, abriu, vou usar a mesma quantidade, confirmo. Vamos ver o resultado? Tá? Eu vou ligar, só clicar fora, ele vai mostrar como ficou o resultado final. Bom, ficou um pouco diferente, né? Ficou bem melhor o objeto da esquerda. Se vocês apertarem o botão F renderizar aqui, eu não sei se eu vou conseguir por causa que eu estou fazendo o vídeo, então eu não sei se ele permite. Ele permite, tá? Só para dar uma olhadinha, também pode clicar aqui em cima. Olha a diferença dessa peça para essa peça que está parecendo uma coisa que eu não posso nem falar, tá? Então, legal, pessoal. É isso, esse primeiro videozinho é meio curtinho, tá? Parece que não, mas deu 20 minutos aí. Se vocês puderem praticar essa peça, vocês vão ficar bastante... vão ganhar bastante agilidade no programa. Parece que não, mas tudo que a gente fez aqui que vai ser feito em seguida. Na questão de modelagem é uma pequena variação, tá? São outros conceitos, outros botões, mas... aqui está bastante do que vocês vão precisar, tá? Eu prometo lançar um também aí ensinando a parte de ring, também que eu comentei na primeira parte da aula, tá? Mas esse daqui é legal para vocês irem praticando, tá? Se quiserem tentando fazer as várias peças do xadrez, fazer um tabuleiro aí, fica o desafio. Se vocês conseguirem, leva lá na aula que a gente dá uma olhadinha, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado e bom descanso.